Meus amigos, estudo da lição número 13, a parte de domingo, falando sobre o crisol de Jesus. Hoje vamos falar sobre Jesus crescendo diante dos homens. Desde criança, a sua aventura como ser humano foi assim, uma aventura perigosa. Ellen White escreveu o seguinte, que Jesus foi nosso exemplo em tudo. Ele foi diligente e constante obreiro através de tudo que sofreu. Começou sua vida de utilidade desde a infância. Na idade de 12 anos, tratava dos negócios do seu pai. Como diz Lucas 2, verso 49, entre a idade de 12 e 30 anos, antes de entrar no seu ministério, Jesus levou uma vida de ativo trabalho. Ele não parava. Jesus era muito ativo. E ele, então, era uma pessoa proativa. Ele sempre procurava o que tinha para fazer. Então, por isso, se tornou o nosso Salvador. Mas a história de Jesus começou de maneira interessante. A pergunta número 1 da lição diz, após o nascimento de Jesus, como foi sua vida nesse mundo de pecado? Nós temos aqui 3 textos. Lucas 2, verso 7, diz assim, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem para ele. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Nasceu, a sua mãe já teve que sair para ir para fazer a oferta por ele para apresentá-lo. Levítico 12, versos 6 e 7. E quando forem cumpridos os dias da purificação de uma mulher, por filho ou filha nascido, essa pessoa trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, ou um pombinho ou uma rolinha para expiação do pecado. Diante da porta da tenda da congregação, trará isso ao sacerdote, o qual oferecerá diante do Senhor e fará por ela propiciação, e assim será limpa do seu fluxo de sangue. Mateus 2, de 1 a 18, dizia, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para visitá-lo. E dizendo para Herodes, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se muito, e toda Jerusalém com ele. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E vendo eles a estrela, os magos vendo a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e, assim, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. E sendo eles, por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém de 2 anos para baixo. Então, para a pergunta, após o nascimento de Jesus, como foi sua vida neste mundo de pecado? Resposta, a vida de Jesus nesse mundo foi de sofrimento desde o seu nascimento. Nasceu numa família pobre, foi perseguido para ser morto desde a infância. Lá estava Jesus a caminho do Egito, no lombo de um jumentinho, sendo puxado pelo pai, e caminharam muito até chegar no Egito. Não foi uma caminhada fácil. Uma caminhada até o Egito, de Belém até o Egito, era uma caminhada assim grandiosa. E Jesus foi com sua mãe e com seu pai. A exemplo de Moisés, Jesus teve a morte decretada desde criança, desde o seu nascimento. Numa família de poucos recursos e vivendo escondido no Egito. Deus providenciou que os magos levassem ouro, incenso e mirra. E através desses tesouros, eles se mantiveram no Egito, aguardando a providência divina. Foi um crisol antecipado desde cedo em sua vida pura. Com certeza, mais tarde, Maria deve ter contado para Jesus a história do decreto de Herodes, para que ele pudesse saber que desde a sua infância, ele já estava passando por um crisol. Pergunta número 2. Que situação social Jesus também enfrentou em sua vida? João 1,46, disse Natanael a Felipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Então, para a pergunta, que situação social Jesus enfrentou em sua vida? Resposta, Jesus enfrentou o preconceito por causa da cidade onde havia nascido. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma expressão desdenhosa, injuriosa, preconceituosa. Jesus era o rei do universo. No entanto, ele nasceu de forma tão humilde que trouxe sobre ele preconceito até da parte dos discípulos. Uma coisa, porém, as pessoas testemunharam: Jesus não tinha pecado e sua alma era pura diante das dificuldades que ele estava vivendo. Jesus, diante do pecado, conviver com o pecado desde criança, trouxe a Jesus uma certa preocupação, porque a miséria do povo, promovida pelo pecado, deixava Jesus constrangido, incomodava tanto ele, que o seu ministério foi mais de cura do que de pregação. E diz a Bíblia, Jesus chegando-se à beira do lago, viu a multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus tinha muita, compaixão das pessoas. Por isso, Jesus se tornou o Salvador. E os seus braços abertos em cada milagre que fazia, já mostrava a disposição que ele teria de abrir seus braços na cruz para nos salvar. Certa vez, numa noite de chuva, um trem de passageiros que ia até Londres. Numa noite chuvosa, de repente, o maquinista freou o trem. E as pessoas ficaram assustadas, porque o maquinista viu a figura de uma pessoa abanando os braços rapidamente na escuridão. E ali, pelo reflexo da luz do trem, pelo farol do trem, aquela pessoa agitava os braços e o maquinista parou o trem. Desceu do trem e foi examinar o que estava acontecendo. Descobriu que a poucos metros uma ponte havia caído e os trilhos já haviam sido levados embora. Teria sido um acidente fatal, com centenas de pessoas mortas. Se o trem fosse mais adiante, cairia dentro do rio. O rio estava caudaloso por causa das chuvas que ocorriam naquela região. Mas todos estavam salvos, devido a uma pessoa que acenara com os braços e o maquinista viu e parou. O maquinista procurou, mas não havia ninguém aqui. Procurou por todos os lugares, não havia ninguém. Isso que estranho, como é que eu vi uma figura de uma pessoa abrindo os braços e fazendo o gesto de que o trem deveria parar? O maquinista foi até a lanterna do trem, o farol do trem, e ali estava uma borboleta noturna que ficara grudada no farol. E antes dos seus momentos finais de morte, aquela mariposa, aquela grande borboleta, ela gesticulou as suas asas várias vezes numa agonia de morte. E foi justamente essa agonia de morte que fez o sinal para que o maquinista pudesse parar. Da mesma forma, Jesus Cristo abriu seus braços na cruz e salvou a humanidade inteira. Cada vez que ele abria os braços para gesticular um milagre, para dar uma bênção, ele estava já antecipando o seu crisol na cruz. Mas ele cresceu em graça e estatura diante dos homens. Deus abençoe. Possamos ter uma vida de graça diante de Deus e dos homens. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Jesus nos ensinou que sua vida foi de utilidade. Possamos ter uma vida de utilidade também. Possamos ver aqueles que sofrem e ministrar, Senhor, um alívio para essas pessoas. Nos dê essa bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, tenha um bom domingo com sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa diminuir as suas dores, em nome de Jesus. Fique com Deus.